Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 12º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo nos convida a refletir a respeito do testemunho da fé, de como cada um de nós, cristãos, batizados em nome da Santíssima Trindade, e que buscamos diariamente seguirmos Jesus Cristo, o quanto estamos o testemunhando. E o Evangelho de hoje, Jesus se dirige aos apóstolos. Aqui entramos no contexto do capítulo, Jesus chama os apóstolos, depois também dá várias instruções para eles. E aqui toca-se então um elemento importante da missão: serão perseguidos. Diante da perseguição, o que fazer? O Evangelho de Mateus foi escrito em torno do ano 80 depois de Cristo, em um contexto que a memória das pessoas está presente muito a morte de muitos cristãos já por causa da fé. O medo que estava no coração da comunidade primitiva era genuíno, é justificável, mas deve ser vencido. E é por isso que Jesus deixa bastante claro justamente isso: não tenhais medo dos homens. E por isso também a expressão, tudo que é escondido vai ser revelado. Porque aquilo que eles aprenderam da fé cristã, em casa, em pequenos grupos, pois não se podia proclamar a fé e nem ensinar publicamente, não devia ser guardado ou apenas proclamado em pequenos grupos ainda, formando como que um grupo secreto, formando como que uma religião esotérica. Não, isso deve ser proclamado para todos. Por isso, não ter medo. É proclamar sobre os telhados, gritar à luz do dia, pois a boa nova da salvação deve chegar a todos. É uma chamada muito forte de Jesus para os apóstolos para fazê-los vencer este sentimento humano em que a pessoa que tem medo tem consciência de um perigo iminente. Agora, como viver assim? Como proclamar a fé assim? Aí olhamos para um dos 7 dons do Espírito Santo, o Espírito que o Senhor infundiu no coração dos seus, o temor de Deus. E o temor de Deus nos leva a ter obediência a Deus, nos leva a ter reverência a Ele e nos leva a confiar na força da sua graça e da sua bondade, para que aí sim possamos, com o nosso esforço e a graça, sermos testemunhas corajosas no mundo de hoje, no contexto de hoje. E hoje, se proclamarmos a fé, também sofreremos perseguições. Depende não mais como naquele tempo, que de maneira muito violenta as pessoas perdiam não só coisas, mas a própria vida. Nós poderemos perder o nosso nome, poderemos perder algumas relações, poderemos ser alvo de chacota, de deboches, calúnias, maledicências, tantas coisas. Não ter medo de tudo isso. Queridos irmãos e irmãs, que possamos lembrar: aquele que me testemunhar diante dos homens, eu serei testemunha. E Jesus, a linguagem do Apocalipse, é a testemunha fiel diante do Pai um dia no julgamento. A reciprocidade da relação com o Senhor. Não tenhamos medo dos homens. Tenhamos coragem. Tenhamos coragem de anunciar Jesus Cristo. E diante de Deus,
Também não devemos ter medo, pois ele não é um perigo para nós, mas temor, obediência, reverência, entrega total. Coragem no testemunho e que o Senhor hoje os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.